Para você que acompanha aqui o canal, sabe que essa semana eu participei do Boulder Podcast. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. O bate-papo foi muito legal, foi sensacional e lá eu consegui compartilhar um pouco da minha experiência, tanto me preparando, né, para poder morar em outro país, morando em Portugal e também morando aqui na Holanda, um pouco da minha percepção. Depois do bate-papo, houveram algumas pessoas que me perguntaram no privado, né, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, qual foi a minha experiência, porque essas pessoas elas estão passando por situações similares. Então no vídeo de hoje aqui eu vou explicar um pouco mais detalhado da minha percepção sobre Portugal. Então eu espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, porque ajuda bastante aí a gente que está começando. E deixa um comentário também de onde você é, ajuda também. Vamos lá, então, primeiro é a experiência que a gente teve em Portugal, se foi boa ou se foi ruim. Honestamente falando, a nossa experiência em Portugal foi muito boa, foi muito positiva, por diversos fatores, não só cultural, porque Portugal ele tem uma cultura riquíssima e eles gostam disso. Então se você vai, por exemplo, no centro, na Baixa, lá no centro de Lisboa, na Baixa Chiado, mais ou menos, tem muita coisa típica, comida típica, né, e culturas que eles preservam até hoje. E aí uma das coisas que eu digo é o caracol com cerveja, é um negócio típico deles lá, é maravilhoso, eu experimentei e se você estiver lá eu recomendo você experimentar também. Não tenha preconceito, porque o negócio é gostoso mesmo. Então, além da cultura ser muito rica, as praias são muito lindas, as cidades elas são maravilhosas também e o povo ele é muito acolhedor. Eu confesso que antes de me mudar eu tinha um pouco de medo da reação que os portugueses iam ter com a gente por a gente ser brasileiro. E na verdade a nossa percepção lá foi totalmente o contrário. Eles são um povo acolhedores, eles são uns povos... Eles contam muita piada, pelo menos os portugueses que eu conheci, eles são sempre de bem com a vida, conta piada, brinca, enfim. Então essa minha percepção, ela mudou depois que eu mudei para Portugal, porque eu vi e vivi na pele como que é ser um brasileiro em Portugal. Houveram casos de xenofobia? Eu posso dizer que sim, principalmente quando a gente estava buscando casa para morar. Então, como eu não tinha o IRS ele é o Imposto de Renda de Portugal, era muito difícil um senhorio, né, que é o proprietário, ele conseguir alugar pra gente. Até mesmo porque ele, né, qual que é a segurança do senhorio que você vai conseguir pagar os aluguéis certinhos, né? Mesmo eu tendo o contrato de trabalho escrito, assinado e o tanto de salário que eu ia ganhar por mês, muitos senhorios eles optaram por não seguir e alugar com a gente justamente pelo que eu tinha comentado na live. O brasileiro ele fez tanta arruaça lá em Portugal no passado que muitos portugueses eles têm sim receio de alugar para brasileiro. Até mesmo porque tem muito brasileiro influenciador, inclusive, infelizmente, que publica vídeos falando assim, eu pedi empréstimo do Banco Millennium, por exemplo, que é um dos bancos de Portugal lá, que você consegue empréstimo para comprar casa, e desapareci, voltei pro Brasil e hahaha. Tipo assim, é esse nível de brasileiro que estraga a imagem do brasileiro lá em Portugal. Então isso aconteceu tanto no passado que hoje é muito difícil. E eu só entendi isso morando lá. Por quê? Porque, de fato, muitos brasileiros que estão lá, obviamente não são todos, mas muitos brasileiros que estão lá, eles fazem isso e não se arrependem. Eles tentam implementar a cultura, faz barulho, fala alto, grita, xinga no metrô. Então, tudo isso... Inclusive, teve um vídeo que eu fiz de um cara pedindo dinheiro no metrô em Portugal e achando que tava assim, não, eu tô tentando ganhar a minha vida. Porra, o cara tá tentando ganhar a vida pedindo dinheiro, mano. Tipo assim, primeiro resolve a tua vida no Brasil pra depois querer ir morar em outro lugar, né? Eu sou totalmente contra, eu já falei nisso aqui, se você quer se mudar, se mude legalmente de forma correta. E o que é correta?
é fazendo o processo legal, é você entendendo a cultura, é entender que o laço que você tem no Brasil precisa sim ser cortado para você conseguir crescer numa cultura nova. A gente está falando de um outro país, a gente não está falando de um estado vizinho, a gente está falando de outro país com pessoas com mentalidade totalmente diferente. Então, por conta disso, a nossa imagem fica prejudicada. Eu vivendo isso, entendi o lado dos senhorios. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ser empático ao conversar com os corretores. Eu falei, olha, eu sei que a gente tem muito problema, né? Eu sei que muitos brasileiros não pagam aluguel, enfim, mas esse aqui é o meu histórico no Brasil. Então eu tentei trazer um pouco a minha realidade no Brasil, que na época a gente tinha um aluguel lá em São Paulo, então eu tentei usar o contrato de aluguel, o meu imposto de renda no Brasil, para poder conseguir fazer o contrato de aluguel lá em Portugal. Eu tive a sorte de encontrar um corretor e o dono do apartamento, que era super gente boa. Super recomendo ele, se você estiver procurando casa, apartamento, só me mandar uma DM que eu mando o contato dele. O cara é fenomenal. E através da empatia dele, a gente conseguiu alugar um apartamento lá. Tá certo que não foi o melhor lugar, porque tinha uma balada, né? Eu já contei essa história aqui, tinha uma balada do lado, mas foi esse apartamento que salvou a gente de conseguir se estabelecer em Portugal. Fora isso, né, fora a moradia, a gente tem a facilidade de ir para qualquer lugar. Então, a parte boa é que, por exemplo, de Lisboa até Cascais, você vai pagar uma passagem relativamente barata de trem e vai conseguir visitar esses lugares, né, nessa região. Você consegue visitar a Costa da Caparica, que é um pouco mais abaixo de Lisboa, que tem praias maravilhosas também. Consegue viajar de ônibus também, ou de trem. Teve uma vez que a gente foi até Porto Alegre de trem e não pagamos tão caro assim. Então, essas coisas, essas facilidades de movimentação e contato com outras culturas foi uma coisa super positiva pra gente. Então, em resumo dessa parte, a nossa experiência foi muito boa, porque cultura é riquíssima, vinhos maravilhosos, comida maravilhosa. Eu acho que me arrisco dizer que a comida de Portugal é uma das melhores do mundo. Bacalhau, alheira, um monte de coisa maravilhosa que, além do pastel de nata, né, são coisas que você precisa experimentar lá. E bacalhau tem a rodo, vários tipos de prato diferentes, cada um, assim, um melhor que o outro, vale a pena provar. E eu tenho um carinho especial porque a minha família é do norte, então eu cresci com a minha avó contando histórias da família dela e do meu avô, do norte de Portugal. Então eu tenho um carinho especial por Portugal justamente por ter esse contato familiar e ter vivido lá, né? Então, se eu pudesse voltar para Portugal, é o que eu falei em outro vídeo também, vou deixar o link aqui na descrição ou no e-card, né? Em algum lugar aqui, mas é um lugar que eu voltaria sim, com certeza, se fosse necessário. Inclusive, eu comentei na live, né, que eu tô desempregado e eu cogitei uma possibilidade de voltar para Portugal, porque eu tava com uma oportunidade da minha antiga empresa, que eles falaram, pô, já que você tá aí, né, volta para Portugal, vamos continuar fazendo negócio e tal, mas eu balancei por questões pessoais, né, eu preferi ficar aqui por questões pessoais, né, a gente tá passando por um momento um pouco delicado em questão de saúde, então por conta disso eu preferi ficar aqui. Mas eu voltaria sim. Eu acho que é importante frisar isso. Tem uma parte que pega muito, e eu falei já, tanto nas lives, tem alguns vídeos que eu falo a respeito disso, e eu realmente espero que isso mude no futuro, que é a questão do salário e o custo de vida. Antes do que aconteceu na Ucrânia, já estava difícil a situação no Portugal, que salário tem um teto, mas a inflação acaba comendo o teu dinheiro. Mercado, aluguel, ele cresce num nível assim assustador e o salário não acompanha. Até mesmo porque os salários aqui na Europa, eu não digo no geral, mas eu digo que pelo menos aqui na Holanda não funciona assim, que é a questão do dissídio. Isso é algo que a gente está acostumado no Brasil. Eu não peguei isso em Portugal, então se eu falar alguma coisa aqui vai ser groselha, mas aqui na Holanda não tem dissídio. Por quê? Porque eles entendem que a empresa tem que dar o aumento se o funcionário
performar, senão não faz o menor sentido eles darem. É um pouco mais complexo, né? Lógico que eu não quero entrar nessa questão econômica, mas no geral eu entendi que faz sentido e é por isso que eles conseguem segurar alguns preços para baixo, né? Porque eles sabem que se aumentar a inflação, o cara não vai comprar. Diferente do Brasil, que tem inflação a galopes, né? Porque governo imprime dinheiro, as coisas aumentam de preço no nível estratosférico, porque também o dinheiro está atrelado ao dólar, o dólar sobe, enfim. Tudo isso, por isso que eu falo, é mais complexo do que parece. Mas não é esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é falar da minha experiência, né? Então, falando de salário específico, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para tentar mostrar algo que eu passei. Então eu espero que isso fique claro nesse vídeo. Então, para isso eu vou compartilhar minha tela aqui. Esse site aqui, ele chama Glassdoor. Esse site é um site onde você pesquisa normalmente o salário médio de uma região e de um perfil de trabalho. Então, nessa pesquisa aqui, eu fiz a pesquisa de um engenheiro de back-end, né, um desenvolvedor back-end, em Lisboa. E aqui o range salarial ele ficou entre 35 mil e 57 mil euros por ano. Fazendo uma continha de padaria aqui, 57 dividido por 14, porque lá são 14 meses que você recebe o salário, não é 13 igual no Brasil, lá são 14, dá um salário de 4 mil bruto por mês. Agora olha só que interessante, tem um site aqui, um outro site, chamado relocate.me, e nele, deixa eu mudar aqui. Agora olha só que interessante, eu tenho esse site aqui, ó, que ele calcula mais ou menos quanto que daria o valor mensal baseado no gross, que é o bruto anual. Então aqui eu selecionei Portugal e aqui eu coloquei 57 mil. Ele me deu um salário net, que é o líquido, de 2.823 euros por mês. É claro que no caso de Portugal esse valor varia, se você tem filhos, se você é casado, se você é solteiro, enfim, tem várias regrinhas que elas podem aumentar ou diminuir esse valor, mas esse é um valor target aqui para a gente ter em mente. Agora, vindo para um outro site chamado Numbeo, aqui eu coloquei o custo de vida de Lisboa. O custo de vida de Lisboa aqui, ele diz que para uma família de 4 pessoas, mais ou menos 2.584 euros por mês. Uma pessoa só, 733. Esses valores aqui eu tenho noção mais ou menos porque eu sei o quanto eu gastava lá em Portugal. Aqui eu posso dizer que 2 pessoas gastavam facilmente 1.500 euros. Então vamos fazer esse valor aqui vezes 2. 773 vezes 2 para 2 pessoas. Dá 1.466, arredondar para 1.500 mais ou menos. Então esse é o valor para 2 pessoas, 1.500 euros por mês. Um pouco mais aqui embaixo, eu reparei que o aluguel para um T3 fora do centro da cidade está 1.600, ou seja, tá o dobro do que eu comentei no podcast que eu pagava, que era 750. Então, já tá muito caro. Um apartamento aqui, ó, fora do centro, tá 918. Então, mesmo assim, tá muito caro hoje. Na minha época, eu pagava menos que isso. Agora eu vou fazer um pouco da continha de padaria aqui para mostrar para vocês. Então essa é um pouco da continha de padaria. O aluguel que eu pagava naquela época era 750, mais 1.500 por mês de gastos fixos, aí eu tô incluindo o mercado também, que era mais ou menos isso que a gente gastava. Com um salário bruto anual de 57 mil, eu teria um bruto de 2.800. A diferença entre esse daqui e esse daqui dá 573. Então esse é o valor que sobra por mês. Então imagina, você tá trabalhando, fazendo suas coisas e tal, e todo mês você junta um dinheirinho. Esse é o valor que você junta por mês. Tem uma pomba aqui atrás. Em relação ao salário, não importa se você fala inglês ou não, ele é o mesmo para todos, né? Isso, é indiferente, até mesmo porque Portugal, normalmente, ele é um hub
para empresas de fora. Então, normalmente, se você trabalha como back-end, né, como eu mostrei aqui, grandes chances de você fazer trabalho para empresas da Espanha, do Reino Unido, né, empresas de fora que falam inglês. Então, não tem muita diferença. Inclusive, esse exemplo que eu dei do back-end, ele faz sentido e inclusive espera-se que ele fale inglês. Então essa é a minha opinião em relação a inglês e trabalho, se é diferente ou não. Não é diferente, é a mesma coisa. Então eu acho que assim, cada um tem o lado financeiro para poder cuidar, né? Mas para mim, 500 euros era muito pouco, dado o trabalho que eu fazia, né? Tipo assim, pô, eu me matava de trabalhar para sobrar 500 euros por mês. Porém, esses 500 euros, eles possibilitavam a gente de viajar, né? Ir lá para Aveiro, Porto Alegre, Cascais, dava para fazer uma viagem ou outra. E a gente até conseguiu uma promoção para ir para Malta por 40 euros. Na época, se eu não me engano, foi 40 euros, mas foi super barato. Daí a gente ficou lá uns 4 dias, mais ou menos, sei lá, tudo deve ter dado uns 300 euros. Então, mesmo assim, valeu a pena para fazer essa experiência. Só que o que pegava? Ah, puxa, preciso de um tênis novo. Ah, o tênis é 100 euros. Mas você não conseguia ter dinheiro para poder comprar o tênis. Então, tipo, bens de consumo que você precisava, eu não conseguia comprar. Ou eu tinha que esperar, juntar mais ainda para poder comprar. Então essas pequenas coisas, elas começaram a pesar no sentido de morar lá. Agora, se você conseguir negociar um salário um pouco maior, você consegue ter um budget maior durante o mês, diminuir os gastos ou comprar alguma coisa lá e você não precisar pagar o aluguel, ficar refém, né, literalmente, dos aluguéis, porque se eu aumentar esse valor aqui para 1.600 aqui, que é o valor do aluguel hoje, fica negativo aqui. Ou seja, você tem que pagar para trabalhar, meu Deus do céu. Então essa é a realidade hoje, infelizmente. Por isso que eu falei, eu espero que isso mude, porque se mudar, daí começa a ficar atrativo. Existe uma estatística que em Luxemburgo, cerca de 15% da população ela é portuguesa, porque nem os portugueses querem ficar lá por conta do salário ser baixo. Eles sabem que em outros países eles vão conseguir ganhar mais. Então o que normalmente eles fazem? Eles vão para outros países, né? Luxemburgo, Bélgica, Holanda mesmo, faz um dinheirinho extra e volta. Agora, diferença entre Holanda e Portugal, né? O custo de vida ele é muito maior? É muito maior, mas o salário ele acaba compensando porque sobra muito mais dinheiro. E eu, inclusive, descobri aqui que tem a regra dos 30%. Antes, quando eu morava no Brasil, eu nem sabia que existia isso. Eu fui saber depois que eu vim morar aqui. Que a regra dos 30%, ele nada mais é do que 30% do seu salário não vai ser taxado durante 5 anos. Essa regra mudou para esse ano, 2024. Hoje a regra é diferente, né? A cada 20 meses ela diminui 10%, então você começa com 30%, depois 20%, depois 10%, depois acaba, depois de 5 anos, né? Acaba esse benefício. Eu expliquei um pouco da regra nesse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição também, ou no e-card, em algum lugar aqui no vídeo, eu vou deixar, se você tiver curiosidade de saber. Mas a gente, quando se mudou pra cá, nem sabia desses 30%, né? Porém, uma coisa que surpreendeu super a gente foi a questão de saúde. Como, né, a gente tá passando por um momento um pouco delicado em questão de saúde, isso salvou a gente. Até mesmo porque a gente teve experiências relativamente ruins em relação à saúde em Portugal. Por quê? Também é como eu comentei na live. Tem muita gente indo para Portugal e não tem médico de família suficiente para todo mundo. Então, inclusive, muitos portugueses estão ficando sem médico de família, né, para poder se cuidar. E a gente viveu isso. Quando a gente descobriu que estava grávido, precisamos ir no médico. Eles não tinham médico para poder atender a gente e fazer os exames da gravidez. A gente teve que ir no particular. Ou seja, paguei uma bala, porque a gente não tinha convênio também. Tinha um convênio que o banco fez a gente fazer, mas não serviu de porcaria nenhuma. Então, se algum banco falar pra você, faça um convênio, não faça, porque é cilada, Bino. É uma cilada, Bino. Mas assim, a vida que a gente tá tendo aqui é muito diferente no sentido de poder de compra. Então, a gente
consegue viajar com muito mais facilidade quando a gente quer. Eu acho que até a questão do trabalho também, eles têm uma pegada um pouco mais sossegada do que em Portugal. Em Portugal é mais assim, faca na caveira, vamos fazer o negócio acontecer, faz hora extra se precisar, enfim. A pegada no trabalho aqui, ela é muito mais sossegada. As pessoas, elas respeitam de fato o horário de entrada, de saída, e evitam ao máximo ligar fora desses horários. Inclusive, uma das coisas comuns aqui, né, é a família jantar às 6 horas da tarde em casa. Eu me lembro de ter feito alguns stories, né, que isso me chamou super a atenção, até mesmo porque as casas normalmente não tem cortina. Então, de noite, você consegue ver a família jantando no meio da sala, assim, e aí você passa na rua, tá lá tudo aceso e tal, a galera tá conversando. Então, isso me chamou super a atenção, porque eles entendem que o tempo com a família é tão importante quanto você trabalhar, né? Essa coisa do balanço entre a vida pessoal e a profissional, ela é levada muito a sério aqui, o que foi super positivo. Então, a nossa percepção no geral foi muito boa, né? Eu acho que esse foi um momento, mudar pra cá foi muito importante, inclusive pro Telzinho, né, o nosso filho, e a partir dos 4 anos a educação é de graça, o que é melhor ainda, né? Uma educação de qualidade que vai ensinar inglês, vai ensinar o holandês, vai ensinar as coisas que precisa saber, e do 0 até os 4 anos tem a possibilidade de colocar na creche, porém é pago e não é barato. Então a gente ainda não sabe como vai fazer aqui, mas a educação a partir dos 4 anos é de graça e a gente não precisa se preocupar, beleza? E você, me conta aqui embaixo de que cidade você tá falando e qual país você gostaria de imigrar, beleza? Então é isso, um abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!